Salve, salve, boa noite a todos. Você está no Pod PR. Primeiramente, queria pedir sinceras desculpas a vocês pelo atraso. A gente teve alguns contratempos aqui nos bastidores, mas agora já está tudo organizadinho para a gente poder fazer aí a nossa live, a nosso segundo episódio aí do Pod PR, com a nossa querida Josi, aqui da Amiga da Costura, Josi Nascimento, não é isso? É, Nós, isso mesmo. nós estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, o poder da mulher nessa parte de empreender também, e esperamos que vocês gostem mais uma vez desse segundo episódio do Pod PR, e lembre-se, você tem o direito de interagir aqui. Mande nós vamos fazer aqui algumas perguntas, é claro, que já foram previamente já preparadas para a Josi, só que você também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber sobre a Josi, sobre o que ela faz, pode também mandar a sua pergunta, que ela vai estar aqui solícita para responder a todos vocês. Beleza? Sem mais delongas, Josi, como é que você está? Você está bem? Tô ótima, muito bem. Vamos começar. Obrigado por ter aceitado aí o convite para a gente fazer essa live, esse segundo episódio do Pod PR. E a ideia é justamente essa, ouvir empreendedores e empreendedoras como você, no seu caso o ramo da costura, né? Que é um ramo que tem crescido bastante, muita gente acaba aí fazendo para diversos nichos, né? Aí, e você está aí nesse meio também, lutando e buscando o seu lugar ao sol. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Está preparada para responder as perguntas? Não tô. Mas bora lá, bora ver o que vai sair. Vamos lá. É isso aí. Bom, José, a primeira pergunta é assim, muitas costureiras e artesãs começam fazendo costura como um hobby ou uma tradição de família. No seu caso, como foi o seu primeiro contato com a máquina de costura e em que momento você percebeu que o seu talento poderia ser uma coisa lucrativa para você? Então, pelo contrário do que acontece com a maioria das pessoas, né, como você falou, vem de família, de avó, mãe. No meu caso, ninguém da minha família costura, nem minha avó, nem minha mãe. Então, foi algo que realmente aconteceu comigo. Eu estava na época bem jovem, né, precisando aprender alguma coisa, eu estava buscando alguma profissão, eu não fazia ideia do que eu ia fazer na minha vida, na época eu tinha dos meus 14 aos 15 anos, e a costura, ela simplesmente veio para mim de uma amiga, que ela era costureira, ela comentou se eu não tinha interesse em aprender a costurar, eu falei, rapaz, eu não sei fazer nada, eu nunca fiz roupa de boneca, nunca tive contato com agulha, nada, era zero conhecimento. Eu falei, mas bora lá, bora ver o que dá. Não tava fazendo nada mesmo, né? Tava quase terminando o colégio. Eu falei, então vamos lá. E aí, nesse momento, foi quando eu comecei a desenvolver um pouco de interesse, né? Aí, por eu estar me aprofundando mais, acabou que minha avó me deu uma máquina doméstica. E aí, disso, eu comecei a tentar, errei muito, bastante. Então, fui assim, fui na cara e na coragem mesmo. Legal, muito bom. Realmente, normalmente as pessoas começam assim, né? Ou a mãe ensinou, ou a avó ensinou, e aí a pessoa vai pegando o jeito ali pela coisa e vai-se embora, né? No seu caso foi totalmente diferente, né? Você realmente começou do zero, sem conhecimento de nada. Só tinha o YouTube e um sonho. Aprender alguma coisa. Você era costureira de YouTube. Com certeza, oxi. YouTube foi o meu professor principal, foi ele. Eu comecei com ele. Na verdade, porque há muitas pessoas ficam me perguntando se eu fiz algum tipo de curso, né? Porque vê hoje os tipos de trabalho que eu faço. E eu digo, eu não fiz curso. Comecei realmente no YouTube. E daí eu acabei, uma outra amiga que tinha um ateliê, precisava de alguém para ajudar ela. Fiquei com ela por um ano. Fui desenvolvendo algumas coisas, teve muitos perrengues, muitas coisas, né? Depois a gente até fala mais sobre isso. E acabou que não precisei nem fazer curso nenhum mesmo. Mas foi YouTube, costureira de YouTube. Tá vendo aí? O YouTube ajudando muita gente. Inclusive, a gente gostaria que a nossa próxima live
fosse no YouTube, né? E aí, para isso, você se inscreva no canal do PodPR, para que a gente possa conseguir um número limite de inscritos, para que a gente possa conseguir fazer a live também no YouTube e trazer mais episódios do podcast aqui do PodPR para vocês. Beleza? Muito bem, Josi. Vamos lá para a próxima pergunta. Logo no início, né, da costura, costuma ter ali muitos erros de corte, né? Tecidos perdidos, agulhas quebradas. No seu caso, qual foi o seu maior perrengue ou a peça mais desafiadora que você teve que entregar no começo da carreira? Então, ainda bem que você falou no começo, né? Porque desafiador tem vários, do início até agora. Mas a do começo, a que me marcou muito e que eu não consigo esquecer de jeito nenhum, foi uma saia que uma amiga próxima a mim pediu para fazer. Ela era uma saia simples, mas ela tinha uns babados, umas coisas diferentes. Eu, hoje, conseguiria fazer essa saia em um dia, ou até menos. Mas naquela época, eu levei mais de uma semana para conseguir fazer a saia. Por quê? Eu não entendia de modelagem, então eu precisei pegar aquela saia, que tinha uns babados, tinha um negócio assim, e tentar entender. Então eu errei muito. E o que aconteceu foi que eu fiz essa saia, quando a cliente vestiu, eu vi claramente que não estava do modelo que ela pediu. Ela não ligou, porque ela sabia que eu estava começando, mas ali, até eu conseguir ficar tranquila, eu chorei horrores por causa daquela saia. Chorei muito mesmo. Que babado. Fortíssimo, meu filho. Por causa de uma saia. Foi o meu primeiro choro na costura, foi a saia. E aí disso, chorei muito. Ela aceitou a saia. Só que eu tenho algo que até hoje eu tenho comigo, que eu tenho desde o início, que eu preciso muito que o cliente fique satisfeito com a roupa. É uma obrigação que eu tenho comigo mesma. Então, foi que eu fiz. Ela gostou da saia, eu não fiquei contente. Percebi que não ficou como ela queria. Então, eu acabei fazendo outra saia. Comprei os tecidos tudo por minha conta. E ela não tinha te dito nada? Não, porque ela não sabia sobre a saia, se ela tinha gostado. Se ela gostou ou não. Sim. Não, ela fez uma cara assim. Como ela sabia que eu tava começando, ela não quis me desanimar. Mas eu percebi, eu não gostei da saia, imagine ela, né? Aí ela pegou e aceitou. Não, Josa, tá tudo bem, deixou pra lá. Eu falei, não, tá bom, tá certo. Não falei nada com ela. Aí corri, fui na rua procurar esse tecido igual, a mesma cor. Graças a Deus era preto, que era fácil de achar. Aí peguei a saia, refiz ela de uma outra forma. Estudei muito no YouTube. Muito, 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 pra poder ver qual era a forma certa de fazer. Consegui fazer, e aí eu gostei da saia. Falei, agora eu consegui achar a forma certa de fazer. Peguei e entreguei a ela uma saia nova. E ela ficou muito agradecida e muito feliz. E ela ficou com essa saia por muito tempo. Olha aí. E aí é uma dica para os empreendedores e empreendedoras, né? Às vezes a gente, como empreendedor, faz alguma coisa que a gente mesmo sabe que não ficou bom, né? Tem cliente que não percebe, né? Mas tem outros clientes que realmente percebem. Talvez, como ela era uma amiga, não falou, na verdade. Mas tem cliente que vai questionar, que vai falar, mas a questão tem que partir da gente, né, como empreendedor, de ter essa sensibilidade que o cliente ele precisa ficar satisfeito. E se a gente não tiver isso, fica realmente ruim de se manter no mundo do empreendedorismo, né? É verdade. Muito bem. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma das maiores dores, Josi, de quem trabalha com costura, artesanato, que seja, é a precificação. É você colocar o preço ali. Muita gente confunde preço com o valor do custo do trabalho. Como você aprendeu a valorizar sua mão de obra e a cobrar o preço justo pelas peças que você faz? Assim, de forma mais clara possível depois de eu pagar muito para trabalhar. Porque, realmente, como você falou, na costura a gente passa por muita dificuldade em ter a valorização do trabalho. Então, acaba ficando complicado, né, da gente conseguir fazer com que as pessoas valorizem. Só que chegou um momento que eu vi que não estava mais dando conta de eu trabalhar muito, me desgastar muito e não ter a valorização. Então, uma coisa que me ajudou muito mesmo, além do meu apoio pessoal em casa, né? Eu tive muito apoio em casa, né, da minha família.
Eu fiz uma consultoria também, uma consultoria com o George, e ele me ajudou muito a eu saber precificar, a saber ter o controle financeiro. E a partir disso daí, meus olhos foram abrindo, vendo o que precisava ser feito, e eu mesma enxergar o meu trabalho como algo de valor. Depois que eu mudei a minha visão com o meu trabalho, não ficar pensando com a visão dos outros, né? Mudou bastante a forma que eu me enxergava aí. Muito bom. E nessa questão de precificação, muitas clientes trazem o tecido. Sim. Mas tem também roupas que você mesmo compra o tecido e faz. Sim, é isso? Então, existe aí uma diferença de preço? Ah, com certeza, porque quando a cliente ela traz, né, o tecido, então existe a precificação apenas da costura, né, dos aviamentos, da modelagem, né, que é todo um conjunto de confecção da peça. Quando precisa ser comprado o tecido, né, pelo ateliê, então a gente acaba tendo que precificar também aquele tecido, né, porque o fornecedor vai passar para a gente precisa passar para o cliente, né, os valores. E aí a gente tem esse diferencial também, que às vezes alguns ateliês não fazem, né? Que é comprar o tecido para o cliente, porque é uma responsabilidade muito grande. Você comprar um tecido para o cliente, você precisa acertar a cor, acertar o tipo do tecido que ele vai gostar. Então eu gosto muito de alinhar tudo com o cliente e também deixar esse conforto para ele, né? Porque é muito melhor você chegar no ateliê e não precisa sair na rua para comprar tecido. Já chega com tudo pronto, eu resolvo tudo para a pessoa e ela só sai feliz com a roupa dela. É, isso aí. Muito bom, né? Muito bem, então, mas é assim mesmo. Quando a gente começa, né? Às vezes a gente não entende muito de precificação e às vezes a gente acaba colocando valores ali no nosso serviço, no nosso produto, que não condiz realmente com o que a gente faz. E aí no início a gente acaba realmente perdendo. Isso aí faz parte de qualquer pessoa que quer empreender, que quer fazer. Às vezes no começo a gente acaba realmente perdendo mais do que ganhando, né? Mas depois, com o tempo, as coisas vão se ajustando e aí a gente consegue fazer uma precificação justa. A gente está falando aqui de preço justo, não é preços exorbitantes nem preços tão baixos, mas aqueles preços equilibrados. Muito bem. Vamos lá. Mais perguntas aqui, ó. O mercado de confecção e costura, ele mudou muito com o fast fashion, as grandes lojas chinesas que produzem bastante roupas, né? Então, qual é o seu segredo para mostrar ao cliente que uma peça sob medida ou artesanal tem um valor que nenhuma grande indústria consegue ali replicar ou fazer? Então, eu gosto muito de ser muito clara com o cliente. Então, tudo começa do atendimento, né? No atendimento, quando ele chega no WhatsApp, que ele manda uma mensagem. Muitos clientes, às vezes, já querem mandar foto e falar, quero o valor, qual é o preço. Então, antes, a gente não está trabalhando com algo assim que é tabelado, que eu vendo uma peça pronta. É algo personalizado e exclusivo. E o cliente, às vezes, ele, mesmo sabendo que vai ser sob medida, às vezes ele não entendeu ainda. Então, começa do atendimento. Fazer ele entender que é uma peça personalizada, precisa entender o que ele quer. Então, tem toda, como se fosse uma triagem, né? Para entender o que ele quer na peça, fazer ele entender também a qualidade do que ele vai querer na roupa. E aí, após, né, passar tudo isso para o cliente, ele entender exatamente o que ele está querendo, aí sim a gente consegue montar algo legal para ele. Interessante. E você falou sobre questão de exclusividade, né? E aqui a pergunta citou, por exemplo, lojas chinesas. Por exemplo, vamos citar aqui um aplicativo que é a Shein. Vende muita roupa da China, né? Claro. E às vezes a gente observa que pessoas, né, por usarem muito esse aplicativo, acabam comprando o mesmo tipo de roupa e às vezes talvez num evento acabam que aparece com a mesma roupa igualzinha, né? Então quem quer uma roupa exclusiva, ela não vai talvez lá no Shein da vida, né? Ela vai procurar a amiga da costura, certo? Eu espero que sim, né? Que procura a amiga da costura, pelo amor de Deus, né? Amiga da costura, não esquece desse nome. É isso aí. Mas eu tenho até um vídeo que eu falei recente sobre isso, sobre o que é que eu penso com relação a roupas compradas prontas, né? E roupas sob medida. Claro que tem ocasiões, mas quando você vai para um evento e você encontra com alguém com a roupa igual a sua, é bem chato, né? Assim, tem gente que posta foto, acha legal, mas nem sempre é tão legal assim. Então, é muito bom ter uma roupa exclusiva.
porque você pode fazer exatamente do seu jeito. É isso aí. Muito bem. Vamos avante. A próxima pergunta, ó. Como é que você lida com a sazonalidade do mercado? Existem épocas do ano que a demanda é grande e tem outras que são mais paradas. Como é que você se planeja para isso? Então, o que me ajudou hoje, né, a planejar melhor, a não sofrer com a queda, assim, por exemplo, das encomendas, é realmente aquela consultoria que eu tive financeira. Porque antes eu não me programava para nada, mas depois disso eu comecei a me programar. Então abriu a minha mente com relação a isso também. Então, assim, chegou um momento que, graças a Deus, eu não fico nenhum mês sem encomendas, né? Eu consigo todo mês ter um trabalho. Mas se for um mês que não tem, assim, tantas peças, né, tanto trabalho a ser feito, não é um mês que vai, assim, me prejudicar. Porque eu me programei anteriormente para que aquele mês, que foi de boas encomendas, né, que teve bastante pedidos, ele me ajudasse no mês seguinte também. Exatamente. Então, uma dica aí para o empreendedor, né? Fazer essa organização e entender do mercado, né? Isso, é importante você entender, né, sobre qual é o seu forte na sua empresa, o que é que faz você trabalhar e ser reconhecido por aquilo, né, que tem algo que às vezes é seu ponto forte. Então ajuda, né, a pessoa a falar, não, fulano faz aquilo ali muito bem. Foca naquilo, porque aquilo ali vai te ajudar a te manter nos meses que não é tão assim forte, né? Porque vai ser o seu carro-chefe, por assim dizer. É verdade. Muito bem. Então, fica a dica aí, viu? Vão pegando as dicas que a amiga da costura tá soltando aqui para você que é empreendedora, empreendedor, que quer aí fazer o seu próprio negócio, né? Lucrar, crescer. Então tem dicas aqui que são fundamentais. Se você ficar boiando aí, você não vai conseguir pegar. Então presta atenção. Vamos embora. Vamos lá para a próxima pergunta. Ó. Costurar para alguém exige entender a expectativa, o corpo da pessoa, às vezes até mesmo a autoestima, né? Como é que você faz, Josi, para captar exatamente o que o cliente quer e garantir que ele saia satisfeito com o resultado final? Então, a gente, quando trabalha em um ramo há muito tempo, ou às vezes até quando começa agora, a gente já tem um conhecimento sobre executar o trabalho. Mas quando se trata de fazer algo exclusivo e personalizado para o cliente, a gente precisa, acima de qualquer coisa, escutar o cliente. Entender, né, o que o cliente está querendo, entender exatamente o que ele quer para que ele não tenha expectativas demais e acabe se frustrando, né? E se a gente não entender ele bem, a gente também não vai conseguir atingir o objetivo dele. Então, para mim, a melhor coisa que a gente consegue fazer aqui no ateliê é escutar, a gente precisa fazer perguntas que às vezes o cliente, com a roupa, por exemplo, né? Ele quer uma roupa, ele manda a foto de uma roupa. Só que eu sei o que é que eu preciso fazer para aquela roupa ficar daquele jeito. E às vezes envolve também a questão do acabamento, né? O que vai ter por dentro da peça. Então eu preciso explicar a ele, ó. A peça pode ser feita assim, assim. Qual você acha melhor? Qual você quer? E às vezes ele fala, mas eu não sabia tudo isso. Então ele precisa entender e eu preciso entender ele também. Se eu não conseguir entender o cliente, se a gente não conseguir saber, né, o que o cliente quer, a gente jamais vai conseguir agradar ele. Então, é muito importante entender isso. A gente está falando aqui ele, né? Mas normalmente é ela, né? Porque a amiga da costura, é claro que tem, né, roupas também, mas a grande maioria... uns 90% mulheres. Mulheres. Então, mulheres são muito vaidosas, né? Roupa nova. Então, tem que fazer mesmo, gente. Não é para deixar de fazer. Então, mulher tem que fazer roupa. Não tem outra, né, não? Exatamente. E assim, Josi, teve alguma cliente assim que você fez uma costura lá, um vestido, uma saia, que seja, e que você percebeu que a autoestima dessa pessoa, ela levantou mais? Teve sim. Teve uma cliente há um tempo atrás que ela chegou no ateliê muito segura, né? Porque, assim, o Brasil, né, os brasileiros têm corpos totalmente diferentes, né? A gente não tem um padrão. E às vezes tem mulheres que têm a cintura fininha, tem quadril, então às vezes tem muito busto. Então, assim, quando elas compram a roupa pronta, a roupa não fica boa, né? A roupa não agrada ela. Aí então ela busca o sob medida.
Então, teve uma que chegou no ateliê com esse problema, né? Ela queria algo que se sentisse bem, porque ela não gostava muito de como as roupas ficavam nela. Então, ela queria que eu ajudasse que a roupa caísse bem nela. E aí, nisso, a gente produziu a roupa. Ela estava insegura porque acho que foi a primeira vez que ela tinha vindo fazer roupa comigo. Então, ela ficava meio assim, mas veio por indicação, né? Que indicaram que ela não ia se decepcionar. Eu falei, meu Deus. Quando vem assim é um problema, porque eu não sei o que fica mais nervosa, se é ela ou se é eu, entendeu? Porque eu preciso também deixar ela feliz com o resultado da roupa. E aí, nisso, fiz a roupa pra ela e, graças a Deus, ela amou. Porque quando ela vestiu, a primeira coisa que ela fez foi, nossa, ficou perfeito, caiu perfeitamente em mim, que era o que ela precisava. De uma roupa, né, que ficasse bem ao corpo dela. E não o corpo dela ter que se ajustar até a roupa. Tá vendo? Muito bem, então, a amiga da costura também entra um pouco no lado da psicologia, né? A roupa consegue mudar aí um pouco a mente aí da pessoa, elevar a autoestima. Então, não perca tempo não, encomende logo sua roupa aí com nossa querida Josi aqui, da amiga da costura. Olha, eu sei que você está mandando pergunta aí para nós. Calma, continue mandando sua pergunta. Olha lá, pelo amor de Deus. Que daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de todos vocês que estiverem assistindo, curiosidades, que você quiser saber sobre a Josi aqui, sobre o ramo dela da costura. Então continue mandando sua pergunta aí que a gente vai responder para você. A gente não, né, Josi? Eu estou aqui só para fazer as perguntas. Muito bem. Vamos adiante. No mundo da costura, falando agora um pouco sobre acabamento. Acabamento é tudo, né? Então, é o que diferencia a costureira amadora da costureira profissional. Como é que você, Josi, desenvolveu o seu padrão de qualidade e o que você considera inegociável na entrega de uma peça? Então, falando sobre o padrão, né, de qualidade, eu levo muito em conta que o que eu não quero para mim, eu também não vou fazer para os outros. Então, toda roupa, independente de qual seja, eu preciso, primeiramente eu, estar contente com aquela roupa. Então, o padrão de qualidade começou a melhorar no ateliê, claro, com a prática, né? Fui aprendendo muitas técnicas, estudei muito técnicas de acabamento para poder ter um padrão de qualidade muito bom. E, com o tempo, eu comecei a ver o que dava certo e o que não dava. E a partir daí eu não consegui mais baixar. Tanto é que com algumas pessoas, algumas clientes, eu fiquei conhecida justamente pela questão da qualidade da costura, né? Porque foi algo inegociável para mim. Você ter uma roupa, como uma cliente uma vez disse, né? A sua roupa tem cara de loja. Aquilo ali, assim, não sei se eu fico feliz ou triste, né? Porque geralmente, assim, a roupa de uma costureira, né? Que você faz personalizada, ela tem que ser a roupa melhor do mundo. Mas se comparada com uma roupa de loja, é porque a gente precisa melhorar. Roupa de grife? Acho que é isso. Então, assim, pra mim o padrão tem que ser esse, né? Tem que ter o acabamento muito bom. E a outra pergunta foi? O que seria inegociável na entrega de uma peça? Um bom acabamento, certeza. E, assim, pra mim, o melhor acabamento é quando a roupa é toda forradinha, bonitinha. Só que como eu sei que existe algumas clientes que não vai poder ter aquele tipo de peça, né? Mas ela quer muito ter uma costura, então a gente acabou até trabalhando de uma forma, né, no nosso atendimento ao cliente, que ele conseguisse escolher os 3 tipos de acabamento que a gente trabalha. Isso facilitou muito, que o cliente entendeu que... E quais são eles? A gente tem o básico, é o acabamento mais básico, o nome já fala, né, básico, né? O básico, a gente tem o intermediário, e tem o prêmio. O prêmio é o meu preferido. Não é porque o prêmio é o melhor de todos, não. Mas é porque, gente, a peça com acabamento prêmio é o melhor que tem. Que é uma peça, assim, que o povo fala cara de loja de grife, né? É uma roupa, assim, impecável, uma roupa perfeita. E quem já fez pode, né? Se tiver alguém na live aí que já fez a roupa, pode comprovar e dizer se não é verdade. Isso aí. E já teve, Josi, alguma peça, assim, que você... costurou ali, fez aquele acabamento, mas tipo assim, você não entregou ainda para cliente, mas você percebeu assim, poxa, e aí teve que desfazer tudo. Rapaz, desfazer a gente faz toda hora. Quem é costureira sabe, se tiver costureira sabe. Desfazer costura é o que a gente mais faz. A gente costura e descostura, até chegar onde a gente quer. Então essa questão assim, de descosturar acontece muito no processo, não depois que termina.
Mas no processo já vou identificando, ó, aquilo ali, tipo assim, uma linha não encontrou com a outra, precisa encontrar. O toque não vai deixar se aquela linha não encontrar. Então, ela precisa encontrar. Aí ficou uma enrugada, assim, um pouco enrugado. Aí a gente precisa desfazer e consertar. Então, assim, no processo, enquanto vai fazendo, aí eu só ver que precisa desfazer e a gente está desfazendo também, não tem problema não. É isso aí, né? Então, o importante é como você falou, né? Entregar para o cliente a peça impecável. O cliente olhar, vestir, né? A cliente, né? Vestir ali a roupa, se sentir bem, linda, maravilhosa, não importa com que corpo que esteja. A gente está falando aqui de padrão, que hoje as pessoas colocam um padrão de corpo perfeito, mas cada um tem o seu corpo, e a cliente que vem procurar amiga da costura, cada cliente tem um corpo diferente. A amiga da costura vai fazer uma peça de acordo com aquele corpo, para que a pessoa se sinta bem, não é verdade? Então, é isso aí, muito bem. Vamos lá, vamos adiante, que tem mais algumas perguntas ainda aqui, ó. Quem olha a peça pronta, a pessoa não imagina os bastidores, né? A bagunça criativa ali dos bastidores. Linhas, retalhos, moldes, tesoura, corte. Como é a sua rotina, Josi, de organização no ateliê para manter a produtividade em alta e não perder os prazos ali? Cliente, eu quero essa roupa aqui para ontem. Então, primeiro de tudo, é extremamente necessário ter uma agenda. Então, eu tenho uma agenda exclusiva do ateliê. Não é na agenda do Google, não é no calendário, não. Uma agenda de controle exclusiva do ateliê. E nessa agenda eu consigo saber quanto tempo eu vou fazer cada peça, consigo ter as datas, consigo anotar tudo que eu preciso. E ela me diz se eu consigo encaixar mais alguém ou não. Então, tendo esse controle, essa agenda, aí eu consigo manter o prazo de entrega para os clientes. Então, assim, os clientes sabem que eu sempre me esforço em entregar no prazo, às vezes bem antes do prazo, porque a gente precisa cumprir com a nossa palavra, né? Um empreendedor, um prestador de serviço, precisa cumprir com a palavra. Então, entregar dentro do prazo é algo, assim, extremamente importante para mim. Não pode faltar. E essa agenda, ela me ajuda nisso. Então, pego ela, anoto tudo que eu preciso, e com ela eu coloco qual dia eu vou fazer cada cliente. Então, eu consigo anotar o dia da modelagem, faço, às vezes, em um dia, a modelagem de mais de uma pessoa, depois eu faço o corte, depois a montagem. Então, eu consigo ter uma linha de produção que me ajuda a não ficar confusa também. Que legal. Então, veja que é importante essa organização, né? Imagina que vai ter um casamento, aí vai ter aí as amigas da noiva, né? Como sempre tem. Eu acredito que você já costurou para amigas da noiva, né? Já. Então, vamos, sei lá, são 5, 7 amigas da noiva, depende da noiva, né? Quantas amigas ela tem, o que ela escolheu. E aí tem o prazo, o casamento é naquela data. E aí já pensou a Josi entregar, talvez, em cima da hora do pessoal pegar a roupa para vestir? Não faz sentido, né, Josi? Não faz sentido nenhum. E a gente precisa pensar no cliente também, né? Porque o cliente, quando ele tem uma data, ele tem um prazo, ele vai saber que aquela roupa tem que estar no prazo. Se eu não faço isso, acabar com o dia da pessoa, o evento da pessoa, ou se eu faço correndo demais, entrego mal feito, a roupa não vai cair bem. Imagina como você falou, forem madrinhas, né? Aí vai ter uma foto, a roupa não tá bem costurada, porque foi feita nas pressas. Então a gente precisa realmente ter um controle e, acima de tudo, também ter o compromisso com o cliente. Tem que ter esse compromisso. Olha aí, mais uma dica da amiga da costura: organização é tudo, para você não se perder no meio das linhas, agulha, que seja, os cortes lá. Certo? Muito bem. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui, ó. O digital transformou ali o artesanato, a questão também muito da costura, né? Hoje, o Instagram é uma vitrine de costureiras do mundo todo. Como é que tem sido para você, José, a experiência de produzir conteúdo e vender o seu trabalho através das redes sociais? Então, é um desafio muito grande, né? A gente, quem trabalha, quem é empreendedor, que trabalha para si mesmo, sabe que você fazer o seu trabalho e gravar os conteúdos é algo assim muito difícil, mas isso me ajuda muito as pessoas me conhecerem mais, entenderem um pouco mais da costura, saber como eu sou, como é o bastidor de uma costura. Então, assim, nos stories,
eu costumo mostrar mais o meu dia a dia, né? O que é que eu tô fazendo, alguma perrengue que aconteceu, eu gosto de conversar mais de forma pessoal. Já no feed, né, do Instagram, principalmente, eu gosto de mesclar um pouco. Coloco mais alguns vídeos educativos, ensinando alguma coisa de costura que eu aprendi, algo que eu gostei. Coloco umas coisas engraçadas meio doidas assim também, é bom colocar, né, de vez em quando, mostrar assim que a gente não é muito certo da cabeça, que é bom. E às vezes também eu coloco alguma coisa mais séria. Só que algo que me ajudou muito também é dividir as contas, né? Tem a conta Josi, costureira e modelista, que sou mais eu, mostrando eu como profissional, eu como costureira, meu dia a dia. E tem uma outra conta também, que é a da Amiga da Costura, que é a minha empresa. Então, essa conta Amiga da Costura é seriedade, viu, meu povo? Ali você vê que é só foto de trabalho, algo sério. Porque também, né? Tem que mostrar que a gente também é sério, né? E a outra de Josi é mais assim, o dia a dia mesmo. A vida real. A loucura. É isso aí. Eu também posso falar sobre isso, que a perhigienização também é assim, né? A gente eu entendo você, quando a gente fala sobre fazer o trabalho e também criar conteúdo, né? Porque tem que ser algo que chame a atenção das pessoas, as pessoas precisam ver o nosso trabalho, e o Instagram realmente é uma vitrine, né? A gente coloca o nosso trabalho ali, também coloca o nosso dia a dia, o que a gente faz ali, para as pessoas também conhecerem a gente um pouco mais como pessoa, é importante também e ajuda bastante, né? Então, e a higienização acompanha a Amiga da Costura já há muito tempo também e sabe como é. Já fez serviço para Amiga da Costura. Já fez serviço para Amiga da Costura. Então, muito bom, inclusive. A gente vai desembolando e vai compartilhando os desafios que o empreendedor ele enfrenta para fazer o serviço, vender o produto e ainda assim criar conteúdo para vocês, como essa live aqui do Pod PR, Ouvindo Empreendedor, com nossa querida Amiga da Costura aqui, Josi, que está aqui conosco. Beleza, vamos lá. Uma última pergunta aqui das programadas, daqui a pouco é a sua pergunta que está vindo aí. Para fechar tudo aqui, Josi, qual é o seu maior sonho para o seu ateliê hoje? Você planeja expandir a equipe, criar uma marca própria, ou ensinar outras mulheres a arte da costura? Qual é a sua visão do futuro? Então, sonhos a gente tem demais, né? Cada empreendedor que não sonha o tempo todo. Mas, assim, eu tenho um grande sonho, que é ter o meu ateliê da forma que eu sempre quis, né? Ter um ateliê espaçoso, né? Com um ambiente agradável, ter um lanchinho para minhas clientes, né? Que vem, coitada, aqui para casa com fome, né? Ter um ambiente aconchegante. Então, eu tenho esse sonho de ter uma empresa assim, né? Legal. E também de passar o que eu sei para outras pessoas. Tem algumas pessoas até que me pedem para ensinar já desde agora. Só que não dá ainda para eu encaixar isso daí, né? Passar, assim, o que eu sei. Por enquanto não dá por conta de questão de logística mesmo. Mas, assim, a minha meta é quando eu tiver esse ateliê, né? Dessa forma, que é algo que está até se encaminhando. E vocês vão saber depois em breve, né? Vamos deixar o suspense no ar. Nesse ateliê, eu vou ter um espaço melhor, mais amplo. Ensinar também outras pessoas, conciliar, né? As duas coisas. Então, a minha meta é essa aí. Ah, que legal. Tá vendo aí? Então, em breve, a Amiga da Costura vai estar aí ensinando aí todo mundo que quiser aprender sobre corte, costura, modelagem, o que for, para você também ser uma empreendedora, abrir seu próprio negócio e também procurar o seu lugar ao sol, que na verdade é tudo que nós como empreendedores queremos, né? É o nosso lugar ao sol, o nosso lugar no mercado, para poder a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho, pelo que nós realizamos. Muito bem. Então, até aqui, fechamos aqui a nossa série de perguntas para a nossa amiga da costura, Josi Nascimento. E agora, vamos ver o que é que nos aguarda aqui no Instagram, né? Olha lá. Faça um desbloqueio aqui, porque aqui é assim, meu celular tá aí gravando a live para vocês e eu tô aqui com o celular secundário, que não é meu, é claro, para a gente ver aqui
as perguntas que vocês estão... Olha lá, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada aqui nessas perguntas desse... Aqui, ó. Será que tem na caneca? Nessas perguntas aqui desse povo. O pessoal botando aqui, ó. Falar até alguns comentários aqui do povo, né? Não, falei que eu quero ver. Ludmila Vale colocou aqui diferenciada. Julie Matos falou aqui melhor atendimento. Acabamento dela é perfeito. Ó, tá vendo aí? E aqui tem uma pergunta de Adriana Rocha. Ai, meu Deus. A pergunta é a seguinte, ó, Josi. Vai. Você costura para clientes à distância? Se sim, como é que funciona? Boa pergunta. Cliente EAD. Cliente EAD. Bom, gostei. Rapaz, vamos anotar aí, viu, produção? Anota aí que eu gostei do nome, viu? Então, costuro sim, faço à distância. Inclusive, fiz um vestido de noiva à distância. Foi um desafio. Vestido de noiva? Peraí. Vestido para tudo, gente. Vestido de noiva? Fiz. Rapaz, a Sob amiga... medida à distância. Top. Me deixou louca, mas amei fazer. Foi ótimo. Noivas de plantão. Vai casar? O aluguel do vestido é não sei quantos mil. Sei lá. Faça um vestido de noiva que você vai ter o seu vestido lá guardadinho, bonitinho, para você lembrar quando você abrir seu guarda-roupa que é o vestido que eu casei, que a amiga da costura fez. E se quiser ver qual é o vestido, no perfil Amiga da Costura, o perfil sério, tem lá, né, uma foto recente do vestido, tudo bonitinho, da noiva usando, tá? Então, assim, eu costumo fazer sim. E eu geralmente, como é que a gente faz? Marco com a cliente, né, a gente alinha direitinho o modelo, como ela quer. Depois eu marco com ela uma chamada de vídeo, né? A gente faz uma chamada de vídeo que eu ajudo ela a tirar as medidas dela, quando é sob medida, né? Então fica eu fazendo em mim, ela fazendo nela. Sempre é assim e elas gostam de fazer, dá certo, né? Elas conseguem fazer as medidas, me passa direitinho e eu produzo a roupa dela como se ela estivesse aqui do meu lado. Então a gente finaliza, envio, orando para que chegue lá, dê tudo certo e graças a Deus até hoje sempre deu certo. Olha aí, muito bem. Então, você que é uma cliente EAD, fique à vontade para você entrar em contato com a Amiga da Costura. Você pode enviar para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Pra A todo Amiga o da Costura Brasil. sem fronteiras. Aí, ó. Tá vendo? Então, é isso aí. Rapaz, a Ludmila aqui tá comentando bastante. Ela falou, pontualidade é com ela. É verdade. Entrega tudo como prometido, né? Façam encomendas, galera, para realizar o sonho dela, ó. Gente, ela vamos já lá, tá... né? Porque para realizar o sonho tem que ter a moeda, né? Aí eu preciso da encomenda, entendeu? Então, assim, se vocês quiserem, tô aceitando. Por enquanto, né? A agenda tá fechada, mas a gente consegue fazer, viu? Desista não. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Senhor Mendes fala aqui, como eu faço para ter esse curso? É um homem, viu? Olha só, vamos ter um alfaiate aqui com a gente. Olha aí. Então, o curso, eu vou começar a ministrar ele de forma presencial. Primeiramente, né? Para poder sentir como é, né? Como fazer. Mas tudo pode mudar também, viu, gente? Porque a gente é assim, empreendedor é assim, né, Paulo? Exatamente. Se programa, às vezes não dá certo, a gente muda. Mas, a princípio, né, a minha ideia é fazer o curso presencial. Então, para isso, eu preciso deixar o meu ateliê pronto, né? Deixar ele do jeito que eu quero, estruturado, para receber o curso. Isso aí. Muito bem. Então, em breve, o ateliê da Amiga da Costura vai estar dando curso aí. E se você quiser ser alfaiate também, pode ficar à vontade. Fazer camisa social, vai ficar um Exatamente. Muito bem. Blog da Hanna. Hanna é o nome da minha pastor alemão. Você vai ficar falando isso. Se é ela que está mandando aqui. Nada contra Hanna que mandou aqui. Blog da Hanna. Viu? Obrigado pela sua pergunta, viu? De coração, por participar aqui. Ela colocou aqui, ó. Vocês se cometem ao encomendar roupas sob medida? Eu acho que eu não entendi. É porque deve ser pastor alemão. Mas ela colocou aqui ao encomendar roupas sob medida. Eu não
Entendi bem essa pergunta dela aqui, que ela colocou. Mas é alguma coisa de encomendar roupa sob medida. Hanna, se você estiver ainda aí na live, faz sua pergunta, por favor. Ó, ela fez outra pergunta aqui, ó. Quais os erros que as pessoas mais cometem ao encomendar roupas sob medidas? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Então, o maior erro, né, que as pessoas cometem é não conhecer o seu próprio corpo. Porque às vezes a gente tem uma ideia, né, do que a gente quer, a gente vê uma foto na internet, e às vezes aquela roupa daquela cliente tem um corpo que não é o nosso, né? Eu, por exemplo, tenho que tomar muito cuidado com isso, né? A pessoa é mais assim. Então, toda vez que eu procuro roupa, eu tenho que ver algo que seja parecido comigo. E às vezes algumas clientes vêm, né, com um tipo de foto que não condiz com o corpo da pessoa e também o tecido, né? Por isso que muitas clientes que não têm conhecimento do tecido pedem pra gente comprar. Porque nisso eu consigo ajudar, auxiliar, dizer, ó, esse tecido fica melhor para esse modelo, né? Adaptar para o corpo, para o gosto da pessoa. Então, de qualquer forma, independente se a pessoa tem conhecimento ou não, quando faz um pedido com a gente, ela vai ter um ótimo atendimento, vai ser bem esclarecida, né? E se eu tiver que dizer que não dá para fazer, eu vou dizer, tá bom? Porque eu já cometi o erro de não dizer e não deu muito bom para mim, não, logo no começo. Então, se eu tiver que falar que não vai dar, ó, cancela, esse tecido não dá, cancela, esse modelo não dá, eu aviso. Porque a cliente não ficar frustrada depois, né? Não vai ser legal. É verdade, vai ter gastado ali o valor, né, de ter comprado o tecido, talvez tempo, né? Muito bem. Olha, estão dizendo aqui que nessa xícara não tem café não, tem outra coisa. Deixa aí nos comentários o que você acha que tem aqui nessa xícara que a gente está aqui tomando. Sem fazer cara feia. Sem fazer cara feia, Muito bem, ó. Tiago Souza perguntou aqui, ó. Pensa em ampliar a marca para público masculino? Assim, eu já faço para o público masculino camisa social. Trabalho com camisa social para o público masculino. Mas, assim, com relação a calças sociais, ternos, é algo que está no projeto. Não sei quando. Mas tem interesse, sim, em ampliar. Mas faz bainha de calça, né, pelo menos. Bainha faço, não. Não? Conceito, cancela. Cancelou o conceito já faz tempo. Já. Entendi. Pronto. Não dá para conciliar, não. Tá vendo? Então, só produção mesmo. Muito bem. A Viviane Fagundes está aqui elogiando, ó, você arrasa, Josi, puro profissionalismo, ó. Obrigada, Vivi. Coisa muito boa, né? Um elogio. Julie Matos perguntou aqui, ó, em algum momento, na verdade, já pensou em desistir? Vou jogar tudo para cima e... Já, com certeza já. Eu sei exatamente o momento que eu pensei em desistir, foi lá no começo. Isso é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que começam a costurar, inclusive, né? Empreendedores também, e na costura tem muito isso, porque o início é muito desafiador. E quando você não sabe de algo, você se sente parecendo que está no maternal de novo, está aprendendo a ler. É terrível. Mas logo no começo, eu estava tentando, por incrível que pareça, somente fazer uma bainha. De calça? De calça. Eu fazia na época. Claro, eu vou dizer que eu não faço na época, eu fazia de tudo na época, viu? Me pedia pra fazer uma almofada, eu tava fazendo. Por isso que ela desistiu de fazer bainha de calça. Não, virou um trauma. E aí, nesse momento, eu acabei não conseguia de jeito nenhum fazer uma costura reta. Toda vez que eu ia na máquina fazer uma costura assim, nunca saía reto. E aquilo ali me deixou extremamente irritada. E nesse dia eu tava costurando e falei, não quero mais. Larguei e a minha máquina ficou parada, eu não peguei em costura, não sonhei com costura, nada, durante 6 meses. Mas teve uma coisa que me fez voltar, assim, ó, rapidinho. Do que foi? Fala pra gente. Foi que minha avó, que me deu a máquina, junto com minha mãe, ameaçaram que ia vender. Aí falou, não tá usando? A gente comprou pra quê? Vou vender. Eu falei, vou voltar hoje. Aí eu voltei. Tá vendo? Valorizou, né? Muito bem, então... isso aqui que aconteceu com o Josi acontece com muitos empreendedores, né, na verdade. E às vezes, quando acontece um primeiro percalço ali, né, na caminhada, primeira pedra no caminho, às vezes a pessoa pensa em desistir, né, jogar tudo para cima, isso aí não vai dar certo não, vou voltar a ser CLT.
Aí o pessoal pensa assim, né? Mas a persistência é importante, a resiliência também. Então, não vai ser fácil. Todo mundo que quer empreender sabe disso. Não vai ser fácil começar um negócio, seja ele de qualquer nicho que seja, qualquer coisa. Vai ter os desafios. E se a gente não conseguir passar por esses desafios, a gente realmente vai desistir, vai ficar frustrado, e aí vai fazer o que da vida? Então, muito bem, né? Joelma tá elogiando aqui, ó, acabamento e costura diferenciada. Parabéns. Obrigada, Joelma. Rapaz, Ludmila vai ganhar um prêmio que ela participa. Fiel aí, Ludmila Vale perguntou aqui, ó, você tem alguém que a inspirou na profissão costureira? Alguém para uma inspiração assim? Uma inspiração? Não teve nem vó, nem mãe. Não. Mas, tipo assim, você conhece, sei lá, alguém do ramo da costura, alguém que é famoso, que costura, que, sei lá. Não. Assim, pra começar, não tive. Foi realmente como eu falei, né? Foi algo assim que aconteceu. Então, não tive assim, uma inspiração, porque aquela pessoa costura bem, eu gosto de costura dela, não. Eu era zero interesse por costura, né? Não era algo que eu me interessava na época. Mas hoje eu tenho inspirações de grandes costureiras, né? Eu acho os trabalhos muito bonitos, acompanho diversas nas redes sociais. E vendo a forma como elas trabalham, o acabamento delas bem feito, a minha inspiração é manter o mesmo padrão de qualidade, né? Sempre melhorar cada vez mais para ter aquele tipo de acabamento. Muito bem, é isso aí, show de bola. E a Julie Matos tá dizendo aqui, ó, ela fez o meu vestido de casamento. É esse vestido que você falou agora ou não? O dela não. O dela acho que foi o primeiro que eu fiz. O dela. Olha aí. Foi o primeiro. Tá vendo? Então, se ela tá dizendo aqui é porque ela amou, né, o vestido que você fez, né? Mais uma pergunta aqui, ó, de Ludmila. Como você lida com clientes indecisos? Como é que você lida com clientes... Você já tá falando dela? Não sei, né, Ludmila? Será, Ludmila? Então, eu tenho que manter a calma, né? Quando a pessoa é um pouquinho mais próxima, aí eu, né, dou uma falada assim, na verdade. Mas, assim, geralmente eu manter a calma e ajuda ele a se decidir. É a melhor coisa que tem. A gente precisa entender o cliente, primeiro tentar entender a mente dele, entender o que ele quer, e aí depois disso, passar para ele a ideia, para tentar definir se é isso mesmo que ele está querendo, né? E tentar explicar o máximo possível. Então é manter a calma mesmo e escutar e decifrar o que o cliente está querendo. É verdade. Às vezes tem alguns clientes que são complicados, né? Eles falam alguma coisa, eu quero assim. Aí depois quando você faz, não era bem assim que eu queria, não. Mas você lembra bem o que ela falou, né? Que queria. E aí tem que talvez refazer, descosturar ali para ver, ajustar, né? É por isso que a gente alinha bem no WhatsApp, principalmente. Eu escrevo tudo, é assim, anoto, fica lá no registro das conversas, tudo bonitinho. Porque se caso a pessoa mudar de ideia do que ela mesma pediu, eu posso refazer. Se tiver tecido, se tiver como fazer, posso refazer. Mas ela também vai estar ciente que ela vai ter que saber que vai mudar a questão, né, de orçamentos, essas coisas. Ela vai estar ciente sobre isso, quando é mudança de opinião, né? Mas geralmente é um pouco difícil disso acontecer, porque eu alinho bem com o meu cliente, né? Deixo bem alinhadinho para ele não ficar com dúvida nenhuma. Muito bem, isso aí. A Adriele Rocha está perguntando aqui, ó, quando você recomenda alterar um modelo escolhido pela cliente? Quando ela me traz um tecido que não vai condizer com aquele modelo, que não vai ficar bom, que não vai ter caimento, ou quando eu sei que não vai valorizar o corpo dela. Então eu dou algumas dicas, né? Não tento mudar total, porque a pessoa precisa ter a sua própria identidade, mas eu tento ajudar o máximo que eu posso. Muito bem, legal. Rapaz, essa Ludmila vai ganhar um prêmio. Isso aí, Ludmila. Ludmila acabou que sua roupa fica pronta. Viu? Perguntou aqui, ó, existe alguma peça que você sonha em confeccionar? Que eu sonho? Rapaz, sonhar é uma expressão meio forte, né? Porque ultimamente eu tô sonhando mais com as que eu tô tendo que fazer aqui, né? Fico meio doida assim na mente. Mas sonho em fazer,
eu não sei se a palavra seria sonhar, mas que eu acho que se um dia eu fizer do jeito que tem que ser feita, eu fico realizada, é um terno masculino. Eu acho que se um dia eu conseguisse fazer o que os alfaiates fazem, eu estaria realizadíssima. Porque o lado da alfaiataria me cativa demais, né? Então eu não pego o terno porque eu não vou conseguir entregar ainda o que precisa ser feito no terno. Eu não consigo entregar nada meia boca, né? Então, como eu ainda não estudei técnica, não me aprofundei no terno, acabo não fazendo, mas seria lindo fazer. Muito bom. Legal. Muito bem. E a Ludmila ainda pergunta, o que você mais ama na sua profissão? O que eu mais amo? Rapaz, que se eu falar vai parecer clichê, né? Mas o que eu mais amo é a satisfação do cliente. Nossa, é muito lindo. Eu amo ver o cliente feliz com a roupa. Porque se o cliente fica triste com a roupa, eu fico mais que ele. Eu fico desesperada. Eu faço de tudo para ele ficar feliz. Então, quando eu vejo o cliente feliz com a peça que eu fiz para ela, é maravilhoso. Para mim, é a minha maior alegria. É verdade. Isso é muito bom mesmo, né? O pessoal tá dizendo aqui que é chá. Chá de folha de louro. Ah, não. Se fosse folha de louro, eu tava fazendo careta, ó. Coca-Cola. Quem falou que é Coca-Cola? Disseram que é Coca-Cola que ele tá tomando aqui. Será? Não, eu tô fit, não é Coca-Cola, não. Olha, tá vendo aí? Aline aqui, doceria. Aline. Os melhores bolos. Já pensou em ter uma loja com roupas de alfaiataria? Rapaz, pensei, mas dispensei rapidinho. Porque administrar uma loja, mantendo um ateliê sob medida funcionando, pra mim, seria bem complicado. Mas meu marido tá doido pra que eu faça. Olha aí. Ele quer. Ele vai ser a cobaia. A verdade é essa. Então tá tudo certo. Normalmente é assim, né? O empreendedor começa em casa. A Josi, tenho certeza que ela já fez várias roupas pra ela. Ela testou, né? Faço. E assim vai. Eu tava um dia dizendo que eu ia abrir uma linha de shorts de alfaiataria, porque eu amo. Eu venho trabalhar todo dia com shorts de alfaiataria. E aí eu falei, vou abrir um lote aí, vou vender shorts. Aí o povo gostou, ficou animado, só que aí eu rapidinho mudei de ideia, porque dá um trabalhinho, né? Eu manter aquela linha de produção com um ateliê funcionando. Aí eu nunca mais toquei no assunto e ninguém nunca mais me cobrou. Legal. A Emily Caroline falou aqui, trabalho impecável. Obrigada. Sinal de aplauso. Luiz Envelopamento disse, quero terno. Luiz, pera aí, Luiz. Calma, Luiz. Peraída. Jonas Filho disse aqui, ótimos profissionais, aprendendo muito. Tem mentoria? Mentoria? Então, ainda não estruturei nenhuma mentoria. Mas já ajudei uma pessoa, né? Então é algo que a gente pensa em evoluir para algo, né, mais estruturado, né? Fazer algo legal. Porque tem muitas costureiras, né, que estão começando e acabam não sabendo muito por onde ir, como ter uma boa rotina, como conciliar, como ter tempo pessoal. E aí a gente tem estruturado algo legal para poder ajudar, né? Algumas pessoas que estão precisando também. Mas caso você ache que precisa, você é uma costureira, e acha que está precisando de uma mentoria, de uma ajuda, entre em contato, né? E pode ser no Instagram mesmo, que a gente pode ajudar você de alguma forma. Olha aí. Show, muito bem. Ludmila, de novo. Ainda bem que você não desistiu, talentosíssima. Ela falou aqui, botou um coraçãozinho, né? Muito bem. A Emily Caroline está perguntando aqui também, qual foi o tempo recorde em que você costurou uma roupa? Tempo recorde. Caramba! Tempo recorde? Eu não sei se eu vou lembrar, não, mas deixa eu tentar lembrar aqui. Porque, assim, cada roupa, né? Cada roupa tem uma dificuldade, mas eu me lembro de eu ter feito um vestido para minha mãe, porque ela estava perto de mim, então eu conseguia, né, fazer a roupa dela em 2 horas. Modelei, cortei, costurei e entreguei em 2 horas. 2 horas, ó, tempo recorde aí. Tem que ver se no Guinness tem algum tempo mais nessa pegada aí. Muito bem. Vitória Blanco, Vitória, tá perguntando aqui, ó. Isso aqui é uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus, Vitória. Quem é a sua cliente preferida com cheiro? Olha.
Eu sei porque ela tá perguntando isso. Eu não posso responder, eu vou beber. Pode ser aquela brincadeira que... Rapaz, não fale isso, que você falou, eu vou beber. Não! Aí o povo vai dizer o que é que tem aí. É um líquido que tem aqui dentro. Eu vou ingerir o líquido. É melhor passar, né? Vamos passar essa pergunta. A Vitória, você não me complica, não. Pode passar? Eu tenho essa chance de passar a pergunta? Rapaz, eu acho que ela quer uma resposta. Ela quer que eu diga que é ela. Entendeu? Ela quer que diga, ela quer uma tá. Ela quer uma resposta também pronta. Não posso dizer, se eu falar o nome de alguém, a outra vai ficar com ciúme. Eu não tenho cliente preferido, eu amo todas as minhas clientes, entendeu? Eu não tenho como escolher. Como é que eu vou escolher? Né? Cada uma tem seu jeitinho, eu amo todas. Muito bem. A Adriele pergunta aqui também, existe alguma peça que parece simples, mas é difícil de modelar? Sim, assim, tem calça. Calça é algo que é simples, né? Parece ser simples, mas ela é mais difícil que outras peças porque ela tem toda uma estrutura, uma modelagem, um segmento diferente. Então, quando ela não fica tão boa, você tem que entender aonde é que é. Você não sabe se é no gancho, se é na barra, se é não sei aonde. Então, a calça ela acaba sendo um pouquinho mais desafiadora de modelar assim. Muito bem. Rapaz, o povo está mandando pergunta aqui. Gente, a gente não vai poder responder todas as perguntas que vocês estão mandando. Muita pergunta que tem aqui. A amiga da costura gostaria de responder realmente todas. Mas, polêmica. Mas se vocês quiserem, ela pode criar uma caixinha de perguntas no Instagram. Você pode deixar lá a sua pergunta e ela vai te responder. Eu sempre coloco caixinha de perguntas. Isso, tá vendo? Dia de quarta-feira mesmo é o dia. Amanhã é o dia de responder perguntas. Muito bem. Estão dizendo aqui que é Nescau. Que tá... Sou fit, não bebo Nescau, não. Que tá aí na caneca. Vitória perguntou aqui, ó, você faz roupas para grandes empresas? Faço. Tipo fardamentos, né? Faço, Hoje em dia, né, o ateliê, a gente acabou abrindo também, né, essa oportunidade de trabalhar para empresas, então a gente presta serviços. Então, para empresas, a gente geralmente faz modelos sob medida quando uma empresa ela quer algo muito exclusivo, né, que é algo que seja na medida do colaborador, que tem algo que tenha um caimento perfeito, a gente faz. E também se trabalha com a linha de produção, né, de medida tabela padrão. Então, às vezes é um pijama cirúrgico, é um jaleco, às vezes até um conjunto normal. Se a pessoa ela não precisa daquela exclusividade, ela quer algo já com as medidas prontas, a gente faz também. E a gente alinha direitinho. Vamos na empresa, né, alinha, né, com a pessoa, como é que ela quer, tudo direitinho, tira as dúvidas, faz na cor que a pessoa quer, mostra os tecidos, né, quais são os tipos de tecido. Então a gente alinha bem direitinho com a empresa também. Muito bem. Ai. Esse silêncio assim. O pessoal tá... É possível ver as perguntas depois, as que não tá conseguindo ler? Mas o pessoal... Produção, tira um print das perguntas, produção. O pessoal diz que é cachaça. Oxi! Que tá aí na caneca aí. Misericórdia. Aí, ó, a Aline, do Seria Aline, tá aqui botando mais fogo na polêmica. Muda a pergunta. Tem que fazer assim. Quem é a sua cliente preferida e por que sou eu? Rapaz, vocês gostam da coisa, né? Tá vendo? Tá vendo que é um problema seríssimo? Não é uma pergunta que eu me calo. Eu vou me reservar meu direito de silêncio. Pronto, tá vendo? Então, vai ficar essa polêmica aí no ar. Vocês aí, clientes da amiga da costura. Olha, não tem nada a ver, o copo tá vazio. Tem nada dentro do copo. Daqui a pouco fica mesmo. Chá de espinheira santa. Que é espinheira santa? É um chá que é pro estômago, é muito bom. Essa pessoa deve saber que eu tenho estômago podre. Botaram aqui chá de... na verdade não é nem chá, é caldo de casca de ovo com cabeça de galinha. Tá repreendido, meu Deus. Não, aí... Muito bem. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos fazer só essa, para a gente fechar.
Tiago Souza pergunta, né, como você fez para seu Instagram crescer e atingir diferentes públicos? É ser constante mesmo. Não tem jeito, a gente acaba, né, sendo um pouco que refém da rede social, mas é muito importante. E você ser constante, ser o mais, qual seria a palavra? Autêntico, não? Ser a pessoa mais normal possível. Ser você, tem que ser você. Você não pode criar um personagem, você não tem como tentar imitar alguém, tem que ser você. Mostra os bastidores, né? E eu também gosto muito de fazer vários tipos de vídeos e com várias coisas diferentes, alguns engraçados, outros educativos, e ver qual é que o público gosta, né, o que é que eles se identificam. E a partir daí a gente vai crescendo aos pouquinhos, né, mas o importante é de ser real, tem que ser uma pessoa real. Show, muito bem. Deixa eu fazer, agora é a última, gente. De Vitória, ela tá sem polêmica agora. Tá calminha agora, né? De Vitória Blanco aqui tá sem polêmica. Ela faz curso de modelagem? Então, o curso eu vou fazer, ainda no momento não, mas eu vou fazer um curso sim, e vai começar sendo presencial, mas qualquer coisa se der pra gente fazer online, a gente faz também, né? Mas o interesse é fazer tanto online como presencial. Que no caso modelagem é específico, né? Isso, modelagem, você desenha no papel, né? Você pega o desenho da roupa e leva pro papel, transforma ali, depois dali que você costura. E modelagem, às vezes, é um problema para muitas pessoas, né? Tem a ver com o estilista, alguma coisa assim? Não, uma estilista, ela geralmente é uma pessoa que ela cria um modelo, ela desenha no papel aquele modelo. A modelagem, de fato, já é uma profissão chamada modelista. Essa modelista, ela consegue pegar aquele modelo que a estilista criou, desenhou, né, fez a bonequinha lá com uma roupa, pega aquele modelo e coloca em um papel como se fosse um desenho geométrico. E depois daquilo ali acaba se transformando tipo em tamanho real. Não. Exatamente, tamanho real. Tem que ser tamanho real. Legal. É. Muito bem. Muito bem. Então aqui o pessoal elogiando. Top demais essa live, arrasaram. A Hanna, obrigado, Hanna. Hanna. Obrigado. Parabéns, profissional incrível, Adriele. Vitória, arrasou. Lisandra Fonseca, você arrasa em cada peça. Vitória, ai que lindo, amei. Muito bem, muito obrigado a todos, né? O Ludmila foi ótimo, aprendi muito. Ludmila, obrigado, você participou bastante, viu? Você é cliente realmente fiel da Amiga da Costura, viu? O Jadson, quer mais? Já acabou? O Jadson aqui tá perguntando. Jadson, a gente vai ter que encerrar a nossa live, senão a gente vai ficar aqui até amanhã respondendo perguntas das clientes da Amiga da Costura, né? Então, Josi, para encerrar, qual é a mensagem que você, como mulher empreendedora, gostaria de passar para outras mulheres que também querem empreender e abrir o seu próprio negócio? Então, é algo que é muito importante, né? Não desistir e não se comparar. Confie em você mesma. Não deixe que ninguém duvide do seu potencial. A gente mesma já tem um problema com a autoestima, né? As mulheres acabam tendo um problema de que não se acham suficientes para alguma coisa. E quando a gente erra, isso acaba fortalecendo esse sentimento, né? Mas se você colocar na sua cabeça que você é capaz, que você vai errar algumas vezes, mas que no final vai dar certo, tenha certeza que você não vai se arrepender. E jamais ache que você vai atingir o 100%. A gente nunca atinge o 100%. A gente chega em um lugar, a gente acha que já tá bem, a gente sempre busca mais, porque é do ser humano, a gente se cobra muito, né? Então, continue, não desista, não pare, seja o que você estiver fazendo, qual seja o ramo que você esteja, né? Comece sempre acreditando em você mesma. E foca nas pessoas que estão querendo o seu sucesso, né? Pega os conselhos dessas pessoas, né? Foca nelas. Esqueça os pensamentos negativos, não se preocupe com o que outras pessoas vão pensar, que no final você vai ver que vai dar certo. Muito bem, tá vendo? Sabe as palavras. A Amiga da Costura também sabe falar muito bem, gente, tá vendo? Então, esse foi o recado de Josi, nossa Amiga da Costura, e esse foi o Pod PR episódio de número 2. Então, queremos agradecer de coração você que tirou um tempinho
da sua noite. É claro que é difícil, às vezes todo mundo, tem gente chegando do trabalho, fazendo outras coisas, amanhã já tem trabalho de novo, mas parou um pouquinho para poder ouvir esse papo aqui, esse bate-papo de empreendedores aqui entre a gente, e só realmente agradecer muito mesmo a vocês, todos que participaram, mandaram perguntas, para a Josi aqui, ela respondeu todos, né? E aqueles que não conseguiu responder, a caixinha de pergunta vai estar lá para você mandar a sua pergunta e ela vai com certeza te responder com todo carinho, tá certo? Muito obrigado. E você que é empreendedor e quiser participar do PodPR, entre em contato, fala comigo, para que a gente possa também fazer um episódio como esse aqui com a Amiga da Costura, para você contar a sua história, a história da sua empresa, e você se tornar um pouco mais conhecido aí para outras pessoas aqui na Salvador, no Brasil e no mundo. E o que é que tem na caneca realmente? Vai revelar, não? Vamos revelar. Deixar o mistério? Vamos revelar que já acabou, na verdade. Não dá para ver aí, ó. Mas na caneca é café que a gente estava tomando, gente. Café preto. E sem açúcar. É o meu com um pouquinho de açúcar. Ainda não tô nessa fase, não. Tem que dar, né? Uma melhorada aí. Açúcar faz mal. É verdade. Mas era café que nós estávamos tomando aqui. Tem gente que é cachaça, né? Cachaça, caldo de não sei o que, chá de espinheira santa. De ovo. Umas coisas loucas que o pessoal colocou aí. Mas é isso que a gente quer, essa interação que vocês fizeram com a gente aqui. A gente fica muito feliz com isso. Então, vejo vocês no terceiro episódio do PodPR. Valeu, um forte abraço, uma boa noite a todos. Tchau.